Bom, e ainda em Brasília, né? Agora são 9h54. Repita. 9h54. Zé Maria Trindade aqui conosco. A disputa pelo orçamento ganhou as manchetes da política nas últimas semanas e hoje é também a super terça do Congresso aqui no Brasil, né, Zé Maria? Olha, gerou muitas reuniões. Tiago, é uma disputa por 30 bilhões de reais no orçamento, mas vai muito além, é o domínio da política. O governo fez, sim, um acordo com os líderes no Congresso Nacional. Foi um acordo verbal ali de garantia. O ministro Luiz Eduardo Ramos foi ao Congresso Nacional e aceitou as mudanças. A primeira mudança foi as emendas parlamentares de forma impositiva, ou seja, o governo é obrigado a liberar. Depois as emendas de bancada. E por último, e esta é a disputa, definição para o relator do Orçamento da União, definir, inclusive, o cronograma de liberação de recursos, 30 bilhões de reais. Se o presidente não fizer em 90 dias, estará cometendo crime de responsabilidade. O governo até que aceitou, mas aí descobriu de que a grande força do governo no Congresso Nacional é a caneta, a liberação dos recursos. Sem essa força, o presidente da República fica sem a possibilidade de negociar. O governo não quer nem ouvir falar nessa palavra de negociar, mas sim de entendimento, ou seja, uma definição para derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro, de forma que os 30 bilhões de reais fiquem sob o domínio do presidente da República, né? O que vai acontecer é o seguinte: o governo, depois de várias reuniões, o ministro da Fazenda, aliás, da Economia, Paulo Guedes, foi ao presidente do Senado Federal, se reuniu com o presidente da Câmara, houve várias reuniões, inclusive do presidente do Senado com o presidente Jair Bolsonaro, e a conclusão é de que o governo perde na Câmara, mas ganha no Senado. Ou seja, os vetos do presidente Jair Bolsonaro devem ser mantidos por decisão do Senado. Apesar de ser uma reunião conjunta à reunião do Congresso Nacional, as decisões são separadas e começa pela Câmara dos Deputados essa definição, porque se trata de um projeto de origem na Câmara dos Deputados. E aí a previsão é a seguinte: na Câmara dos Deputados, aí os deputados derrubam veto, mas quando chegar no Senado, a situação se inverte e o veto será mantido. Isso porque até parte da oposição entende que houve um exagero dos deputados e senadores e que o Centrão está ávido demais, faminto demais. Então, os vetos do presidente devem ser mantidos no Senado Federal. Augusto. Olha, o Congresso, né, como dizia o Ibsen Pinheiro, que presidia a Câmara quando foi aprovado o impeachment do então presidente Collor, o Congresso sempre faz o que o povo quer. Eles estão percebendo que não é hora de avançar sobre mais uma fatia do orçamento. Não é isso não, Zé? Exatamente. É isso. Pegou mal. Até o senador Randolfo Rodrigues, que é oposição, assim, do lado mais radical, entende que esta é uma função do Executivo, executar o orçamento. Cabe ao Congresso Nacional fiscalizar. Ninguém pode ficar ao mesmo tempo dentro do ônibus e fora do ônibus. Ou seja, liberar recursos, executar e fiscalizar, né? É verdade. Constantino, só para a gente fechar. Zé Maria, falam em retaliação, né, ao governo. Eu queria entender o que na linguagem de Brasília isso significa, porque é o quê? É obstruir pautas reformistas que atenderiam a população brasileira? Quer dizer, o Congresso quer punir o povo para atacar o governo Bolsonaro, é isso? É exatamente isso. Esta é a lógica, né? A disputa pelo poder. Para o início de conversa, Constantino, nem se leva em consideração as propostas do governo para a reforma tributária e reforma administrativa. É certo que o presidente Jair Bolsonaro não mandou ao Congresso Nacional os dois projetos, mas é que a concentração de poder, e isso vem aumentando nos últimos anos, está mesmo no Congresso Nacional.